Já pararam para pensar como é que os cientistas põem ordem nesta confusão incrível que é a vida no nosso planeta? Da bactéria mais pequenina à baleia gigante, acreditem, há um sistema. E hoje vamos espreitar essa tal árvore da vida. Pois é, quando olhamos para a natureza, a diversidade é tanta que até nos pode deixar um bocado assoberbados, não é? Desde o ser mais microscópico ao maior dos mamíferos. A questão que se impõe é por onde é que sequer começamos a organizar isto tudo de uma forma que faça sentido? E só para termos uma ideia da escala do desafio, estamos a falar de cerca de 2 milhões de espécies que já foram classificadas. E olhem que este número está sempre a aumentar. O verdadeiro desafio, claro, é ter um sistema que não só organize o que já conhecemos, mas que também esteja preparado para tudo o que ainda falta descobrir. Ok, então vamos lá. Basicamente, esta mania de arrumar as coisas é muito humana, não é? Fazemos-lo com livros, com música, com tudo. E na biologia é exatamente a mesma coisa. Um esforço científico para agrupar os seres vivos com base naquilo que têm em comum e, claro, no que os torna únicos. Então, como é que os biólogos deram o primeiro passo nesta tarefa, que é, convenhamos, monumental? Bem, a primeira grande solução foi dividir toda a vida em 5 categorias principais. Essas categorias são conhecidas como os 5 grandes reinos. Isto que estamos a ver é basicamente um mapa fundamental. Pensem nisto como se fossem os 5 continentes do mundo biológico. Cada um destes ramos representa um grupo enorme e muito distinto de organismos, mas todos eles estão ligados a uma origem comum. Vamos lá espreitar cada um deles? Comecemos pelo primeiro ramo, o reino Monera. É aqui que encontramos os seres vivos mais simples e, acreditem, os mais antigos do planeta, como as bactérias. O que é que isto quer dizer? São organismos unicelulares e são procariontes. Basicamente, as suas células não têm um núcleo todo organizadinho. São, de facto, os verdadeiros pioneiros da vida. A seguir, temos o reino protista. Este aqui é um grupo super diverso. É quase como se fosse uma gaveta de arrumos para todos os organismos eucariontes, ou seja, com células mais complexas que não encaixam bem nos outros reinos. Aqui dentro temos de tudo, desde amebas a vários tipos de algas. É a grande caixa de diversos da biologia. Agora, um reino que provavelmente muita gente conhece, o fungi. Cogumelos, bolores, leveduras, estão todos aqui. E há um pormenor sobre eles que é absolutamente fascinante. A forma como se alimentam. Tal como os animais, eles não produzem o seu próprio alimento. Mas, e aqui está a grande diferença, eles fazem a digestão fora do corpo. Só depois é que absorvem os nutrientes. É incrível, não é? Depois temos o reino Plantae. Claro, o reino das plantas, desde os musgos mais pequeninos até às árvores gigantescas. A sua característica principal é serem autotróficos. Quer dizer, são os grandes produtores do nosso planeta, capazes de criar a sua própria energia a partir da luz do sol, através da fotossíntese. E por fim, chegamos ao nosso reino, o Animalia. Aqui estamos nós. Estes são organismos multicelulares que precisam de ingerir outros seres vivos para conseguir energia e sobreviver. É um dos ramos mais visíveis e, sem dúvida, mais complexos de toda a árvore da vida. Pronto, já vimos os grandes grupos. Mas agora a pergunta óbvia é: com base em quê? Quer dizer, como é que um cientista olha para um organismo que nunca viu e decide, ok, tu pertences aqui? Vamos lá ver quais são os critérios. Isto não se faseia só numa coisa, atenção. É um verdadeiro trabalho de detetive, que analisa tudo, desde a aparência externa, ou seja, a morfologia, até à estrutura das células, à forma como se alimenta, como se desenvolve o embrião, o comportamento e, hoje em dia, o que é absolutamente crucial, a bioquímica do seu ADN e das suas proteínas. E uma das primeiras e mais importantes perguntas tem a ver com a organização celular. A vida, na verdade, faz aqui uma grande divisão. Ou temos células procariontes, que são mais simples e não têm núcleo definido, ou temos células eucariontes, muito mais complexas e organizadas. Esta distinção é basicamente a fundação de quase toda a árvore da vida. O outro ponto de viragem fundamental é a estratégia de alimentação. É simples. Ou um ser vivo produz o seu próprio alimento, como as plantas, e aí dizemos que é autotrófico, ou então tem de ir buscar energia consumindo outros, como os animais e os fungos. Aí, claro, é heterotrófico. E depois veio a grande revolução, a bioquímica. Com a capacidade de comparar o ADN e as proteínas, os cientistas ganharam uma ferramenta super poderosa. De repente, era possível ver relações de parentesco que estavam completamente escondidas, invisíveis ao olho nu. E isto, claro,
mudou completamente as regras do jogo. E tudo isto leva-nos a um debate central na biologia moderna. O que é mais importante? Devemos agrupar os organismos com base naquilo que vemos, na sua aparência, ou devemos agrupá-los com base na sua história evolutiva, nos seus antepassados comuns? E aqui estão as duas grandes abordagens. De um lado, o sistema fenético, que é mais antigo. Basicamente, agrupa pela aparência. Por exemplo, um pássaro, um morcego e uma abelha podiam ir para o mesmo grupo porque voam. É prático, sim, mas pode ser enganador. Do outro lado, temos o sistema filogenético, que é o que se usa hoje em dia. Este ignora as semelhanças superficiais e faz a pergunta mais importante. Quem é parente de quem? O objetivo é reconstruir a verdadeira árvore genealógica da vida, olhando para a ancestralidade. E este tipo de diagrama, que se chama cladograma, é a ferramenta perfeita da filogenética. O foco aqui não é nas semelhanças, é na história. Cada ponto onde os ramos se separam, cada bifurcação, representa um ancestral comum. Reparem no exemplo. Ele mostra que os humanos e os chimpanzés partilharam um ancestral comum mais recente entre si do que, por exemplo, com os macacos resos. É, literalmente, a história de família da evolução. E este é o ponto-chave. A classificação biológica não é uma coisa estática, não é um livro fechado. É um mapa dinâmico da história da vida. Um mapa que está sempre a ser redesenhado à medida que novas provas, principalmente as genéticas, vão surgindo. Bem, e para terminar, vamos ver como é que todos estes princípios se juntam para criar um sistema que é prático, universal e que nos permite nomear e organizar cada ser vivo. E esse sistema é hierárquico. O melhor é pensar nisto como se fosse um endereço biológico para cada organismo. Começa-se no geral, no reino, e depois vai-se afunilando, tornando-se cada vez mais específico. Filo, classe, ordem, família, até chegarmos ao género e, finalmente, à espécie. O grande responsável por este sistema genial foi um senhor chamado Carl Linnaeus. A sua grande ideia foi dar a cada espécie um nome científico com duas partes, o gênero e a espécie. E com isto ele criou uma linguagem universal que permite que cientistas em qualquer parte do mundo saibam exatamente de que organismo se está a falar, sem qualquer confusão. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta a parar no ar, a pensar no futuro. A árvore da vida, tal como a conhecemos hoje, está longe de estar completa. Com a tecnologia de ADN a avançar a uma velocidade estonteante, que novos ramos, que relações completamente inesperadas vamos descobrir a seguir? O mapa da vida ainda tem muitos espaços por preencher. A exploração, essa, felizmente, continua.